Tudo a bênção? Tudo na paz, na alegria do Senhor. Graças a Deus. Firmes? Todo mundo animado? Animados, firmes nas promessas Aleluia. do Senhor. Pessoal, aos presentes eu quero pedir, eu vou dar um tempinho para cada um ter oportunidade de pegar papel e caneta. Peguem papel e caneta para você anotar os seis dicas cruciais que serão aqui compartilhadas hoje. 6 dicas cruciais. Pegue papel e caneta. Pega papel e caneta, qualquer papel. Pode pegar um papel de embrulho de pão, saquinho de pão e uma caneta. Anota esses princípios. Anota essas 6 dicas que eu vou ministrar aqui hoje. Isso vai ser muito importante para que 2021 seja um ano de realizações dos projetos que você já escreveu. Eu sei que todos aí já escreveram seus projetos. Mas para que esses projetos sejam consistentes, para que a realização e a perduração desses projetos que você tem, é importante você observar alguns pontos que nós vamos abordar aqui hoje. Pegue papel, pegue caneta, não deixe de anotar. Anote todos os pontos que nós vamos colocando aqui. Aí você anota o título do ponto da pontuação e você anota a referência para depois você ter a oportunidade de ir lá e dar uma conferida na Bíblia. É importante isso. Então você vai anotar o ponto que nós vamos abordar, são 6 pontos. Você vai abordar o ponto e as referências bíblicas, para depois você ir lá na Bíblia e conferir. Amém? Eu sei que todos já pegaram papel, todos já pegaram caneta. Então, vamos adiante. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Hoje vai ser um estudo muito interessante. Pontos cruciais que não podem faltar no seu projeto 2021. Crucial quer dizer inevitável, decisivo. Então, pontos inevitáveis que você não pode desconsiderar na sua vida de realização de projetos daqui para frente. Amém? Muito Amém. bem. Ao escrever um projeto, temos a tendência de colocar os pontos de ação para a realização, para as realizações dos pontos do seu projeto darem certo. Contudo, esquecemos de pontuar as coisas que podem nos desviar do foco, as coisas que interferem no resultado dessas ações. É disso que nós vamos tratar hoje. Pontos que desviam o nosso foco, coisas que nós não podemos fazer, posturas que não podemos ter para que o caldo não azede. Amém? Muito bom. Uma boa estratégia é nos espelharmos em pessoas bem-sucedidas, em pessoas sábias. Então, assim, vamos analisar alguns aspectos da vida do homem que foi um ícone de prosperidade, o rei Salomão. Hoje nós vamos falar do rei Salomão. Amém? Amém. Pontuar as coisas que podem nos deixar, nos desviar do foco ou interferem nos resultados das ações, quer dizer, falar de erros. E falar sobre erros de Salomão pode soar assim um pouco estranho, pois Salomão ele é considerado o homem mais sábio que já existiu. Ele foi o rei mais rico da sua época. Ele escreveu 3 livros da Bíblia, Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Pois é, apesar desses grandes feitos, Salomão, assim como eu, assim como você, também falhou. Inclusive na área financeira. Salomão, ele era uma pessoa normal, como eu, como você, sujeito a falhas. Então, nós vamos observar algumas falhas de Salomão. Entretanto, eu quero fazer uma ressalva.
Evite posições radicais referentes à vida desse personagem. Não pense que Salomão foi uma pessoa desprezível, terrível ou um completo ímpio. De igual modo, também eu peço que você evite pensar que Salomão foi um exemplar, uma pessoa sem falhas, perfeito. Não, não foi. Assim como todos nós, Salomão acertou e Salomão errou. E hoje nós vamos observar alguns erros de Salomão, para que a gente possa aprender alguma coisa preciosa nesse contexto. Amém? Se você deseja ter uma vida financeira mais alinhada com a palavra de Deus e com o menor número possível de erros, atente-se para os pontos que nós vamos abordar aqui nesta manhã. O primeiro erro de Salomão, anota aí, pega o seu papel e a sua caneta. Primeiro erro de Salomão, gastar demais. Os relatos bíblicos nos fazem acreditar que Salomão foi extremamente extravagante nas finanças. Para se ter uma ideia, podemos ver o capítulo 10 e o capítulo 11 de 1 Reis, que ele adquiriu 1.400 carros, 12.000 cavalos, bebia em taças de ouro, ou seja, ele ostentava mesmo. Ele não tinha miséria para ostentar, ele ostentava com vontade. E outra, ele se casou com 1.000 mulheres. Agora, pense no tamanho do gasto que esse estilo de vida gerava. Por mais que a nação estivesse prosperando, todo esse gasto era totalmente desnecessário e pior. Isso ia contra os princípios estabelecidos por Deus para reis de Israel. Veja bem, antes mesmo de Israel possuir reis, ainda no tempo de Moisés, Deus já havia estabelecido a lei dos reis, com princípios que os reis israelitas deveriam seguir. E nesses princípios vemos que o rei ele não deveria adquirir muitos carros, ele não deveria adquirir muitos cavalos, ele não podia ter muitas mulheres e nem ostentar prata e ouro. Deuteronômio 17, nos versículos 14 e 15, e versículos 16 e 17, fala assim: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que governe como tem todas as nações vizinhas. O rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem a este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Os gastos excessivos de Salomão já tinham sido previamente desaprovados por Deus. A verdade é que, guardadas as devidas proporções, às vezes gastamos demais, assim como Salomão. Digo isso porque é comum comprarmos coisas que não precisamos gastar. Gastamos com juros financeiros e desperdiçamos com alimentos, roupas, por falta de planejamento ou por falta ou por compra, por impulso. Muitos de nós acometemos desses erros. Falo por experiência própria, porque eu mesmo já fui muito assim e de vez em quando incorro desses erros. Já gastei demais com compras de carro, desperdiçando dinheiro com juros. Já gastei demais pagando tarifas bancárias. Tarifas bancárias caras, sem ao menos saber a existência de bancos digitais que não cobram tarifas. Hoje, eu já tenho uma conta num banco digital que não cobra tarifa. Isso é importante. Já gastei muito com não revisando as contas anualmente, as contas de telefone, de internet, de TV. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Assim como eu, é provável que você também esteja gastando demais.
Não falo isso para te acusar. Falo essas coisas para te incentivar a analisar e questionar os seus gastos. Pois gastando menos gastando menos com as coisas desnecessárias, sobrará mais para o que realmente importa. O que realmente importa? A sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua missão, os seus sonhos. Então, quando a gente economiza nessas áreas da nossa vida, sobra mais para gastar com a sua esposa, com o seu esposo, sobra mais para gastar com seus filhos, sobra mais para você realizar missões e etc. Segundo erro de Salomão, desconsiderar o princípio da mordomia cristã. Anota aí, segundo erro de Salomão, desconsiderar o princípio da mordomia cristã. O princípio da mordomia cristã é, para mim, o principal princípio bíblico sobre finanças. Ele diz que tudo que temos, na verdade, não é nosso. Tudo é de Deus. Logo, somos apenas administradores dos bens que Deus nos confiou. Os bens que nós temos são os bens de Deus, que Ele nos confiou. Tendo esse princípio em mente, veja o que Deus determinou ao povo de Israel lá em Levítico 25, 23. Levítico, anota aí, Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. O Senhor, ele foi enfático em determinar que a terra era dele. Não só essa passagem, mas várias passagens. Deus diz que tudo que ele fez é dele. E tudo é para a glória dele. E tudo é para ele. Assim diz a palavra de Deus. E diz nesse versículo específico que a terra não deveria ser vendida. Anos mais tarde, Salomão desconsidera tal determinação e negocia parte das terras de Israel como pagamento da matéria-prima usada na construção do templo e do palácio, que é a casa do rei. 1 Reis 9, 10 e 11 fala assim: ao fim de 20 anos em que Salomão edificara duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia. Salomão deu a Irão, em troca de matéria-prima para a construção do palácio e da casa de Deus, 20 cidades da terra da Galileia. Tudo que você não tem, ou tudo que você tem, não é seu. Tudo é de Deus. Se ele disse para você permanecer no seu trabalho ou empresa atual, permaneça. Se ele disse para você fazer uma doação, faça. Se ele disse para você administrar bem o dinheiro, administre melhor o seu dinheiro. O obedecer é melhor do que sacrificar. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 16, 11 diz: se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se você não é fiel no pouco, ele vai te colocar no muito? Não vai. Esse foi o segundo erro de Salomão. Terceiro erro de Salomão. Anota aí. Terceiro erro de Salomão. Se deixar levar pelos prazeres terrenos. Se deixar levar pelos prazeres terrenos. Salomão teve uma vida que todos nós sonhamos. Não é muitos, não. Eu ia falar muitos sonhamos. Não, todos nós sonhamos. Ele foi rico, sábio e poderoso. Todos nós sonhamos ser rico, ser sábio e ser poderoso. Para passar uma dimensão disso, vale ressaltar que Salomão se tornou tão sábio que ele foi botânico, ele foi biólogo, ele foi autor de 3.000 provérbios, ele foi autor de mais de 1.000 canções. Olha só a estirpe do cara.
Além disso, ele foi tão rico que possuía 1.400 carros, 12 mil cavalos, recebia 666 talentos de ouro por ano, era o rei mais rico da sua época. Sem contar que no seu reinado, Israel foi a época que Israel mais prosperou em toda a história de Israel. Enquanto as escrituras nos conduzem ao pensamento que Salomão se perdeu diante de tudo que a vida lhes ofereceu. Um exemplo disso pode ser percebido no fato de Salomão ter se casado com 1.000 mulheres. 1 Reis 11, de 1 a 3, fala: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ele amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado por amor. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Essas mulheres levaram a ele ao desvio do seu coração. Más influências. Olha aí, ó. É claro que muitos desses casamentos eram arranjados, faziam parte de acordos com outras nações, mas note, muitas dessas mulheres viviam em Jerusalém e eram mantidas pelo rei. Então imagine o custo que era todo esse aparato, esse monte de gente. Isso sem contar com os filhos, familiares, agregados, né? Junto com essas mulheres vinha um exército de pessoas. Além dessa intensa vida amorosa, tudo leva a crer que Salomão passou a idolatrar o seu dinheiro, a sua sabedoria e o seu poder. Mais tarde, a gente vai ver isso no final da carreira, no final da vida de Salomão. O mais triste é que o mesmo pode acontecer comigo e com você. Ainda mais nos tempos atuais, onde parece mais fácil andar e se desviar e se apegar aos prazeres terrenos. Hoje em dia, o mundo é muito mais atraente do que daquela época. Então, nós estamos mais pretensos a serem acometidos por essa atração do que da época de Salomão. Talvez você esteja aí pensando: essa palavra não é comigo. Talvez essa palavra seja contigo mesmo. Olha, sempre que compramos algo por impulso, sem necessidade, estamos sim sendo levados para os prazeres terrenos. Geralmente, quando gastamos aquilo que não temos e tentamos nos enriquecer com essas aquisições, estamos novamente sendo levados pelos prazeres terrenos. E mais, eu acrescento, quando compramos quase tudo por meio de financiamentos, também é um sinal de que possamos estar levados pelos prazeres terrenos. É claro que esses exemplos cotidianos são aparentemente menos graves do que os erros de Salomão. Contudo, vale dizer, a estrada dos grandes erros começa pelos primeiros erros. Olha, eu vou repetir. A estrada dos grandes erros começa nos primeiros erros. Então, eu peço que você olhe para a sua vida financeira e veja se também está se deixando levar pelos prazeres terrenos. Sendo direto a esse ponto, olhar para a sua vida financeira significa analisar o seu extrato bancário. Analisar o seu extrato bancário. Se o seu extrato bancário possui contribuições, não possui contribuições na sua igreja ou na sua congregação, se ele não possui doações para necessitados, então, cuidado. Se o seu extrato não mostra nenhuma poupança de dinheiro ou uma reserva de segurança, cuidado. Se o seu extrato não tem gastos de cursos de capacitação, investimento, de conhecimento, então, cuidado. Uau. Amém? Esse foi o terceiro erro de Salomão.
O quarto erro de Salomão foi conviver com más influências. Uau. Quarto erro de Salomão, conviver com más influências. O relato bíblico me faz acreditar piamente que boa parte da queda de Salomão se deu pelo convívio íntimo com más influências. Podemos perceber isso nos versículos seguintes. 1 Reis 11, 4 e 5, 7 e 8. 1 Reis 11, 4 e 5, 7 e 8. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração já não era perfeito para com o Senhor Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Esses versículos nos fazem pensar que Salomão primeiro se envolve com mulheres, o que não era permitido para os reis israelitas. Depois, ele acolhe mulheres de outros povos, que não serviam a Deus, o que não era permitido pela palavra do Senhor, que trata do jugo desigual. E para finalizar, Salomão começou a adorar deuses dessas mulheres, o que, obviamente, também não era permitido. É claro que o maior desses erros o maior dessas influências negativas foi o erro de adorar outros deuses. Mas note que o quanto essas influências também trouxeram prejuízo financeiro. Pense bem, a Bíblia diz que Salomão ergueu o templo para todas as suas mulheres estrangeiras. Imagine o quanto foi o gasto, imagine o desperdício, o quanto foi de investimento que ele usou para erguer templos para falsos deuses, para idolatria. Olha só que coisa terrível que Salomão fez, trazendo para aqui o nosso dia a dia. Note que as más influências também podem fazer com que você desperdice muito dinheiro. Por exemplo, pessoas podem te influenciar a beber regularmente. Pessoas podem te influenciar a trocar de carro constantemente. Pessoas podem te influenciar a morar num bairro padrão superior aos seus ganhos, por exemplo. Diante do poder das influências, precisamos notar que não há como fugir do fato de sermos influenciados pelo meio. Por outro, precisamos saber que podemos escolher o meio que vai nos influenciar. Essa é uma decisão que está debaixo do poder de cada um de nós. Nós podemos escolher o meio que vai nos influenciar. Como dizem por aí, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se você convive com 5 pessoas, sendo 2 boas e 3 más, você é a média. Então, se você vai ter a influência de coisas boas e de um monte de coisa ruim, porque a maioria é ruim. É mais ou menos assim. Então, escolha bem as pessoas que farão parte efetiva da sua vida. Então, Salomão foi mal influenciado. Ter más influências foi o quarto erro de Salomão. O quinto erro de Salomão: adorar outros deuses, incluindo Mamon. Quinto erro de Salomão: adorar outros deuses, incluindo Mamon. Conforme vimos nesses tópicos anteriores, as influências negativas de algumas pessoas estrangeiras fizeram Salomão adorar outros deuses pagãos. Não foi? A Bíblia fala explicitamente que Salomão adorou Astarete, Milcom, Quemós e Moloque. Mas as Escrituras nos fazem acreditar que Salomão teve
adoração a um Deus que não menciona explicitamente, mas implicitamente, um Deus chamado Mamon. Sim, tudo leva a que Salomão, num determinado tempo, colocou as riquezas em primeiro lugar, deixando o verdadeiro Deus de lado. Isso a Bíblia afirma, que ele deixou Deus de lado para seguir outros deuses influenciados por suas mulheres. Acredito nisso, pois Salomão transgrediu o básico da lei dos reis, que estabelecia por Deus, estabelecida por Deus para ter lucro. Ele transgrediu as leis com esse objetivo, para ter lucro. Veja só, o rei de Israel não deveria ter muitos cavalos, e teve, mas Salomão teve inúmeros cavalos, para assim aumentar o seu poder, o poder do exército de Salomão. O rei não deveria ter muitas esposas, mas Salomão teve 1000. Inclusive, acredito que muitas dessas esposas estrangeiras foram resultados de acordo com outras nações, que fizeram manter o reino de Israel próspero. Então, ele fez alianças com o objetivo de manter poder econômico no reino de Israel. O rei não deveria adquirir grandes quantidades de riqueza, mas Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Assim como Salomão passou a amar o dinheiro mais que a Deus, nós também temos essa vulnerabilidade. Por isso nós temos que estar atentos. E a Bíblia é clara quanto a isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, pessoal? Esse foi o 5º erro de Salomão. E, por fim, para encerrarmos, o 6º erro de Salomão. Não ler a Bíblia regularmente. Veja só que erro. Não ler a Bíblia regularmente. Anotaram? 6º erro de Salomão. Não ler a Bíblia regularmente. Os reis de Israel não eram como os reis das outras nações. Eles eram servos ungidos por Deus para conduzirem o povo de acordo com a lei dos reis, instituída pelo próprio Deus. Essa lei ela determinava que o rei de Israel deveria fazer uma cópia da lei. A lei era o Pentateuco e algumas escrituras, como a de alguns profetas. Então, fazer a cópia da lei e ler essa cópia todos os dias, para que o seu coração não se exaltasse. E isso estava lá na lei dos reis. Agora me diga, diante de todos esses erros financeiros que a gente enumerou aqui, que a gente estudou aqui, você acha que Salomão estava todos os dias tendo uma prática da leitura da palavra de Deus? Você acha que ele estava dedicando tempo com Deus diariamente? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas eu tenho outras perguntas a fazer. Qual é o motivo de muitos cristãos estarem endividados? Por que muitos não conseguem poupar dinheiro? Por que a maioria não investe? Por que são poucos os que sabem administrar o seu dinheiro? A resposta talvez seja simples, porque muitos não leem a Bíblia. Afinal, a Bíblia é o maior manual de finanças pessoais que existe no mundo. Ela ensina como ganhar, como gastar, como poupar, como investir, como doar o seu dinheiro. É por isso que estamos ministrando o Projetando 2021. Não é mesmo, pastor Leonardo? Exato. É por isso que nós estamos ministrando essas coisas. Não estou falando aqui que a Bíblia, que se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ficar rico por ler a Bíblia. Não estou aqui falando que a Bíblia
A Bíblia é um amuleto para você ficar rico. Estou falando que a Bíblia ensina a forma correta de lidar com o dinheiro. E outra, a Bíblia, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. A vida da palavra de Deus, ela vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo tem tudo a ver com todo esse processo que nós estamos ministrando aqui no Projetando 2021. Quando você se enche da palavra de Deus, você se enche do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu quero te incentivar. Leia a Bíblia todos os dias. Esses são os 6 erros financeiros cometidos por Salomão. Gastar demais, desconsiderar o princípio da mordomia cristã, se deixar levar pelos prazeres terrenos, conviver com más influências, adorar outros deuses, incluindo Mamon, não ler regularmente a Bíblia. Esses foram os 6 erros de Salomão. É importante ressaltar que, apesar de tantos erros, Salomão teve muitas sábias decisões, principalmente no tempo que seguiu os caminhos do Senhor. Por isso, cabe a nós olharmos para os 2 lados da moeda, os erros e os acertos, e aprendermos com eles. Afinal, a vida de Salomão tem diversas lições para serem seguidas e também para serem evitadas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Amém? Desejo a todos um excelente fim de ano, boas festas sem aglomerações e um ano novo com atitudes novas. Eu vou repetir. Um ano novo com atitudes novas. Você quer que o ano de 2021 seja diferente? Eu vou falar uma coisa. Se você não fizer diferente, o ano não será diferente. Se você fizer igual, o ano será igual. Se não for pior. Mas se você quiser um ano diferente, faça diferente. Seja a diferença. 2021, ele será diferente. Porque você certamente é sábio e você tomará posturas diferentes para que o verdadeiro novo seja a sua prosperidade. Essa é a prosperidade saudável, o novo, o abençoado por Deus. Deus o abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade e oro para que o Senhor abra os olhos espirituais de todos os que estão aqui nessa live, abra os olhos espirituais de todos os que estão assistindo esse vídeo, que assistiram esse vídeo no YouTube, nos canais onde vamos postar esse vídeo, e que, em nome de Jesus, 2021 será o melhor ano de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, então, diante da palavra, ore por nós, porque o próprio Salomão, né, apesar de todos esses erros cometidos, como o pastor disse, ele fez muitas coisas extraordinárias. E ele mesmo deixou um conselho excelente. Ele diz assim, Provérbios 1, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Olha aí. Obrigado por você nos dar sábios conselhos hoje. Mas, aleluia, na multidão de conselhos, a segurança, ou em outras versões, a sabedoria. Então, está aí a importância de lermos a palavra de Deus, de participarmos de uma live como essa, porque o que eu estou percebendo aqui, durante as ministrações, e Deus coloca as pessoas certas para estar perto de nós, né, pastor? Que todas as ministrações, elas têm seguido uma sequência. Aqui nós não estamos falando de ganhos, né, como se fosse mágicas.
Aqui nós não pregamos mensagens triunfalistas, dizendo que você vai ficar rico da noite por dia. Embora isso até seja na vontade de Deus, porque foi Deus que enriqueceu Salomão, o tanto que o sol nasce para todos. Só que ele esperava que Salomão fizesse uma administração melhor do que o que ele fez, porque sabedoria era tudo, né, pastor? Ele tinha sabedoria para poder gerir as suas finanças, cuidar da sua vida, da sua comunhão com Deus, dos seus relacionamentos com os súditos. E a prova que o poder, né, pode mudar uma pessoa está aí, que a Bíblia reconhece Salomão como o homem mais rico que já existiu na face. Homem, né? Homem, nascido de homem e de mulher aqui na terra, foi Salomão, né, pastor Ayala? Não teve ninguém. E a Bíblia diz que nem haverá outra humano tão rico como Salomão. E mesmo diante da sua sabedoria, eu gosto de referir um versículo. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, esses conselhos, né, a gente está tendo o privilégio, pastor Ayala, de aprender com os erros. Os erros que nós não devemos cometer. A Bíblia expôs. O mesmo Deus que deu a sabedoria para Salomão, ele expôs os erros de Salomão para dizer, bênção, olha, né? Que bênção. Porque John Maxwell escreveu um livro que diz assim, às vezes você perde, aí ele rico as palavras, né? Às vezes você ganha, às vezes você perde, ele riscou essa palavra e colocou aprende. Então você pode aprender com os erros, mas você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com os seus erros, mas você pode aprender com os erros dos outros. E o Ayala usou um ser humano que era o homem mais rico, o homem mais sábio. Ele só estava abaixo de Jesus, mas ele era o homem mais sábio que já existiu. E mesmo assim, ele não observou os conselhos quanto ao uso do dinheiro, ao uso da mordomia do dinheiro, a não se envolver com mulheres, né, como ele fez, a escolher boas companhias, a não ser influenciado pelo mundo externo. Se ele tivesse escutado os conselhos do seu pai Davi, filho meu, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, ore por nós, pastor, porque amém, eu tenho certeza que se nós observarmos esses conselhos, mesmo que já tenhamos errado, nós temos a oportunidade de corrigi-los e fazer o que é certo daqui para frente. Ore por nós. Glória a Deus. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, nesta manhã. Felizes, Senhor, e alegres, porque o Senhor tem conspirado em nosso favor, nos dando, Senhor, palavras poderosas de ensino, de reflexão, de alerta. O Senhor tem nos sacudido, Pai, com tanto conhecimento importante. Meu Deus, obrigado, meu Deus, porque esta palavra, Senhor, ela vem de encontro com a nossa vida cotidiana, ela vem de encontro com o nosso caráter, ela vem de encontro, Senhor, com a nossa índole, e com a nossa alma. Meu Deus, que em nome de Jesus, essa palavra, esses pontos que foram hoje aqui analisados, elas possam ir de encontro também com todos os ouvintes dessa live. Ela possa ir de encontro, Senhor,
com todos aqueles que vão assistir esse vídeo e que, em nome de Jesus, ela venha ministrar, Senhor, não só conhecimento, mas graça sobre a vida de todos nós. E que 2021 nós sejamos, Senhor, mais determinados, Pai, em seguirmos os caminhos do Senhor, em seguirmos, Senhor, independentemente de dificuldade, independentemente de sacrifício. Sabemos, ó Pai, que todo sacrifício é pouco para as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, pois o Senhor é poderoso para nos dar, para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Derrama este poder, Senhor, sobre a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, ter a graça de receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que 2021 será um ano de muita luta, mas as vitórias serão muito maiores, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ronaldo? Amém, meu pastor. Que Deus abençoe você, a sua vida. Ele continue te usando com sabedoria, com temor ao Senhor, e que Ele possa te usar para abençoar vidas e vidas a cada dia mais. Amém. Eu abençoo você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus netos. Que Deus possa abençoar a sua geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e seja sobre a sua casa. Que Deus possa restaurar a sua vida e a sua saúde. Que Deus possa restaurar todas as áreas da sua vida. Que você seja próspero integralmente em todas as coisas, em nome de Jesus. Que o seu domingo e o seu restante de mês seja extraordinariamente abençoado por Deus, em nome de Jesus. Um excelente domingo a todos e nos encontramos terça-feira às 20 horas no culto da vitória. Deus abençoe, pastor. Tchau. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.